de você querer avançar, de você querer mudar, mas a pessoa que está do seu lado, a pessoa que você conhece, quer lhe colocar para baixo. Gente, isso acontece em alguns momentos, mas deixa eu dizer a você, a mudança, a transformação, ela é individual. Amém? Amém. Entenda, a transformação, a mudança, ela é individual. A minha mudança, a minha transformação não pode estar atrelada a Letícia. E nem a de Letícia a mim. A minha transformação é quando eu decido, quando eu entendo o que o Senhor faz por mim, quando eu decido mudar a minha vida. Então eu vou crescer, eu vou mudar, eu vou melhorar naquilo que eu preciso e naturalmente ela vai crescer junto comigo. E é uma escolha, e se de fato ela não quiser, ela vai continuar no lugar que ela está. Estou dando um exemplo, minha gente, pelo amor de Deus. Mas então não atrele, não queira mudar dependendo do que outra pessoa, não queira colocar a sua vida atrelada do outro. Não, você tem a decisão de mudar hoje. Você pode mudar hoje e essa é a hora de você tomar um posicionamento. Nós tomamos um posicionamento na nossa vida. Por quê? Porque existe um tempo para todas as coisas. A Bíblia diz sobre isso. E nessa noite a gente vai falar um pouco sobre tempo, sobre posicionamento, sobre o que fazer. E a Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 3, 16, versículo 1, começar do versículo 1, para que a gente possa entender um pouco sobre que existe de fato um tempo para todas as coisas em nossas vidas. Nós iremos falar um pouco, mas eu quero começar com esses versículos aqui. A Bíblia diz, Provérbios 16, versículo 1: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Então, gente, eu quero começar a dizer para você que existe um tempo para todas as coisas. E quanto nós estamos fazendo os nossos planos, estamos consagrando ao Senhor, estamos esperando ouvir a resposta dele. Sabe por que tem planos que parecem ser bons, tem planos que parecem ser perfeitos aos nossos olhos, mas o Senhor entende que aquele plano não é bom, que é um caminho bom, mas ele não leva à morte. E quantos de nós estamos dispostos a consagrar tudo o que nós fazemos ao Senhor? Você já consagrou todos os seus planos a Deus? Não responda, só fique com você, porque é uma resposta não é uma resposta ligeira de se responder, é algo de você refletir. Será que tudo que nós fizemos, a gente consagrou primeiramente ao Senhor, a gente esperou a resposta dele? Sabe por que quando a gente consagra ao Senhor, quando a gente entrega a Ele, a gente vai ser bem sucedido, mas antes disso Ele vai falar conosco. Ele vai nos instruir, Ele vai dar posicionamento, Ele vai dizer se é o tempo, se não é, se chegou a hora, se não chegou. Existe um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. E muitas vezes eu e você, nós queremos acelerar alguns planos e o Senhor diz, acalma o seu coração. O porquê não esperar pela resposta do Senhor? E quando a gente adianta, quando a gente acelera, quando a gente quer fazer antes do tempo do Senhor, muitas vezes as coisas não dão certo e vem um pouco de frustração. A gente perde o nosso tempo, a gente perde o nosso recurso. E aí depois a gente pergunta, gente, por que, Senhor? A tua palavra não diz que eu estou posicionado dos meus pés e a palma da minha mão prosperará? O pastor não ministra direto que se você crer e não duvidar e ter fé você vai conseguir? E por que, pastor, eu não consegui? Por que, perdão, e por que, Senhor, eu não consegui? Porque a questão é, a gente consagrou ao Senhor, a gente esperou ouvir o sim do Pai. Sabe, nós temos que consagrar ao Senhor, nós temos que perguntar ao Pai se isso é certo ou não. Muitas vezes o Letícia fala para mim, aí, você tenha paciência, tenha calma, primeiro você vai orar, não faça nada por impulso. O que você for fazer, primeiro pergunte ao Senhor. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite, você tem consagrado tudo que você tem a Deus? São quantos segundos? 8, 10 ou 30 que pode largar?
Quantos? Sabe? O que é que você tem de tão... O que é que você tem de tão... A gente não consagra as coisas assim. O Pai te consagra tudo, né? Mas será que se o Senhor lhe pedir alguma coisa, você teria como largar em 30 segundos? Aquilo que você mais tem vontade de fazer, aquilo que você planejou por um grande tempo. Já pensou você planejar algo e o Senhor dizer, me entrega isso, você não pode fazer isso? O que você faria? Você abriria a mão para obedecer ao Senhor ou você continuaria fazendo porque você planejou? Porque quando a gente consagra as coisas ao Senhor, quando a gente está conectado com Ele, nós vamos estar sensíveis à voz dEle. E muitas vezes Ele vai pedir algo, Ele vai nos instruir que vai de encontro com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que nós estamos planejando. E você está disposto para o Senhor pedir para você abrir mão de alguma coisa que você abriria? Já pensou? Existe uma nota fluindo aqui no meu espírito. Existem pessoas que planejou e já apresentou ao Senhor, e como se Deus está dizendo assim, olha, o caminho é esse, sabe, faz um pouco diferente, muda um pouco essa estratégia. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, aí você não pediu a Deus, você não consagrou ao Senhor, você não pediu ao Senhor uma estratégia, uma forma de fazer diferente, uma forma de ser mais leve. Então escute a voz do Espírito. E deixa eu dizer algo para vocês, gente. Tudo aquilo que o Senhor nos pede, tudo aquilo que Ele nos instrui, no final é vitória. Possa parecer até que não, no momento, mas no final é vitória. Porque Ele já esteve no nosso futuro, Ele sabe do nosso melhor. E sabe, a gente entrou hoje na igreja, a gente vai sair dessa igreja hoje, na autoridade do nome de Jesus, sem dúvida. Você não vai sair daqui com dúvida. Você vai sair daqui convicto. A única dúvida que você vai poder sair é se você decidir fechar seu coração para não ouvir a voz do Pai. Então você vai sair como você entrou. Mas se você desejar dizer, não, eu quero te ouvir, Pai, eu estou desejoso, eu quero saber o que fazer amanhã. O que fazer com as minhas coisas, o que fazer com a minha vida. Porque quando a gente apresenta a Ele, Ele dá a resposta. Porque Ele é fiel e justo, Ele é bom em todo o tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em Atos capítulo 16, versículo 6, diz o seguinte: Paulo e seus companheiros viajavam pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar as boas novas na província da Ásia. Então entenda, Paulo estava pregando a palavra, Paulo ia pregar a palavra, mas o Espírito Santo o impediu. Então existem coisas que a gente diz, não, mas é certo, mas aí o Senhor está vendo amanhã. Vocês estão entendendo ou não, gente? Amém? Vocês estão aqui? Porque às vezes existe coisa que é o nosso próprio olho, tá bom, tá certo, não, tá certo, tá ok. O que tem de errado eu fazer isso? Mas quando a gente consagra ao Senhor, Deus já viu o amanhã. Ele já sabe o como. Ele já sabe o que vai acontecer. Então cabe a mim e a você ouvir, receber e não duvidar. E não ficar questionando o porquê do Senhor. Mas sim, Pai, muito obrigado, porque o Senhor sabe do meu amanhã. Pai, muito obrigado, porque assim como eu consagrei ao Senhor, eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Então que eu e você, que nós possamos ter essa consciência, essa convicção, que o que Deus tem para a nossa vida é muito melhor do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Sabe, eu estou aqui ministrando para vocês, mas é como que se... eu não estou conseguindo pular, pular de fácil, né? Não estou conseguindo passar. Por quê? Porque é como se Deus está dizendo, olha, me entrega isso, faça diferente, e você reluta demais, e você vai pelo o que você pensa, vai pela sua convicção. Gente, se eu e você, se nós estamos aqui, se a gente entende que é o Senhor, que é o nosso provedor, que foi o Senhor que nos resgatou, foi o Senhor que mudou a nossa vida, é o Senhor que sabe do nosso futuro, cabe a mim e a você confiar nele plenamente. Então confia no Senhor.
Porque de Deus não vem nada ruim. Deus não causa dano. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Tudo que Deus faz na nossa vida é bom. Deus cuida de cada detalhe. Deus cuida de cada detalhe. Então, mais uma vez eu digo, você não vai sair dessa noite com essa dúvida dentro de você. Você não vai sair daqui achando que você não tem condições. Você não vai sair daqui com esse sentimento de mais uma segunda-feira se inicia, mais um mês não. Quando eu falei aquilo, que novembro é um mês de intervenção divina, é um mês de milagre, é porque vai acontecer. Novembro é o mês do extraordinário, onde a gente vai receber grandes coisas do Pai. Então, se eu fosse você, começava a glorificar pelo mês que você está, pelo mês que se iniciou. Aleluia. Sabe, quando teve um tempo que eu estava trabalhando em uma empresa, e eu achava interessante, antes do mês acabar, a gente já tinha a pressão de bater a meta. Antes do mês acabar, já ficava na nossa aquela pressão aí. O tempo nem acabou, mas já tinha aquela pressão aí. Está faltando quantos por cento? Você tem essa lista aqui de 100, você vai pegar 20 clientes e vai conversar com ele, porque você tem que bater a meta, você se vire. E aquela pressão na cabeça da pessoa antes do mês acabar, porque está me envolvendo dinheiro, também tem que bater a meta, tem que sobrar dinheiro. Mas sabe que ao mesmo tempo que vinha aquela pressão, aí já tinha outra pressão. Eu digo, vou ver sobre pressão. Qual era a outra pressão? O que é que você já tem para a virada do mês, para a primeira semana do mês? Eu digo, eita glória, eu não consegui nem fechar ainda, mas a minha cabeça já tem que estar. Ei, qual vai ser os primeiros clientes? Qual é a ação que eu vou ter? Porque a primeira semana é a semana do gás. É a semana da força. Então entenda uma coisa, o mês começou agora. O que é que você tem na sua cabeça planejado para novembro? É uma boa pergunta, né? E o domingo à noite. O que foi que você já planejou para esse mês de novembro, para essa primeira semana de novembro? Como estão as suas expectativas para o mês de novembro? Ou você está assim, seja o que Deus quiser? Vamos ver o que vai acontecer. Não, vai dar certo. Não, seja o que Deus quiser, vai acontecer o que Deus quer. Não, vai dar certo, vai ter que dar certo. Alguma coisa vai acontecer. Mas entenda, quando eu e você, quando nós temos algo para apresentar ao Senhor, algo para consagrar Ele, e dizer, Pai, agora o que nós vamos fazer? É diferente. Então eu não sei o que você está gerando para novembro, mas se eu fosse você, começa. Eu não sei se você está pensando no mês de novembro, perdão. Mas comece a gerar agora o que você quer para novembro. E eu não falo só aqui no financeiro, eu estou falando para a sua casa. Estou falando para a sua família. Sabe o que é que você planejou para a sua família no mês de novembro? Alguém pode dar amém? Porque falar a verdade, quando eu comecei a falar de planejamento, todo mundo pensou no dinheiro, não e na meta. E no trabalho, de como vou fazer. A impressão que eu tive foi essa. Se eu estiver errado, irmão, perdoe. Mas sabe o que é que você, o que é que eu e você, o que foi que nós planejamos para a nossa família no mês de novembro? Família é projeto de Deus. Amém. Família é bênção do Pai. Alguma coisa está acontecendo ali e batendo. Família é projeto de Deus. Alguém quer sair? Família é projeto de Deus. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Vamos falar um pouco de família. Família é projeto de Deus. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Pai. A Bíblia diz que tudo que nós vamos fazer, temos que fazer, temos que ter a família como base. E quando eu falei do planejamento, o Espírito Santo me alertou sobre isso aqui agora. Será que a gente está planejando tudo na nossa vida financeira, tudo no nosso negócio, esquecendo nossa família?
Qual foi o tempo que você colocou desse mês de novembro para sua família? Qual foi o tempo que você disse assim, eu vou passar 2 dias, 1 dia com ela? Ou com eles? Sabe, recentemente, estava conversando aqui com o Letícia, estava conversando sobre algumas outras coisas. E me veio uma pergunta, me veio um questionamento. Ô glória, tá vendo? Mamãe e papai, é família. Vocês entendem? Me veio um questionamento, uma indagação, e eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Quanto tempo nós temos dado prioridade para a nossa família? Não sendo negligente em nenhuma outra área, vocês estão me entendendo? Mas eu vou lhe fazer uma pergunta a você. Tem quanto tempo você deu prioridade para a sua casa? Quanto tempo você priorizou sua família? Família, eu falo todos ali juntinho. Quanto tempo você priorizou? Há um tempo desse aí, Vinícius me fez uma pergunta. Pastor, eu estou com uma dúvida, me diga. Como é que você faz? Você tem um pastor? Eu digo, eu tenho um pastor, meu filho. Eu tenho um pastor e eu converso com o meu pastor, e eu presto contas para o meu pastor, eu recebo conselho dos meus pastores, eu peço que ele possa nos instruir. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente deixa aqui tudo nos abafe, nos sufoque. É a palavra certa essa aí, irmão. Que tudo venha nos sufocar. Ministério, casa, trabalho, amigos, prazer próprio. E aí quando a gente vai tomar conta da situação, aonde ficou a nossa prioridade, a nossa família, o tempo com família. Sabe, eu quero dizer para você nessa noite, você tirou quanto tempo a sua família durante o mês de outubro? Sabe que igreja não é problema? Sabe que seu trabalho não é o problema, mas sim a prioridade? A gente não pode dizer que não tem tempo com a família por causa da igreja. A gente não pode dizer que não tem tempo para a família por causa do trabalho. A gente não está tendo tempo com a família porque a gente não colocou prioridade. Porque quando a gente coloca prioridade, quando a gente arruma tudo dá certo. Então eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo você tirou em outubro com sua família? Não para viver, não para estar junto no trabalho, não para estar junto na igreja. Estão me entendendo? Então não, estão entendendo ou embolei a coisa aqui? Mas eu estou falando de você ter um tempo com sua família, um tempo de tranquilidade. Até uma pizza, até um açaí, você e sua família tem quanto tempo? Sabe, gente, e eu vou dar um conselho a vocês: não botem a culpa no dinheiro, não botem a culpa na igreja, porque a igreja não amaldiçoa, a igreja não rouba tempo de ninguém. Não botem a culpa no seu trabalho, não amaldiçoa o seu trabalho, não faça isso. Entenda, você precisa arrumar o seu tempo e viver os dias melhores com a sua família. Porque o seu amigo, ele vai estar presente a vida toda. Vocês estão alguém entendendo aqui ou não? O seu amigo vai estar com o seu amigo ali, você não fala hoje, você fala amanhã. O telefone você não atendeu e você atende amanhã. Então, o que nós estamos priorizando? E você sabe que muitas vezes nós não estamos crescendo como era para crescer, porque nós não estamos tendo nossa família como prioridade. E eu entendo que a Bíblia diz que quando um homem e uma mulher, quando o homem não cuida da mulher, quando o homem não cuida da mulher, quando o homem não ora pela sua mulher, quando o homem só anda de acordo com a sua mulher, a Bíblia diz que a oração não passa do teto. E a Bíblia diz que a mulher sabe edifica a casa e a tola destrói. E a pergunta que eu faço nessa noite é: o que é que eu, o que é que você, o que é que nós como família estamos fazendo para viver bem? Que vocês possam refletir sobre isso. E que na sua agenda, nos seus compromissos do mês de novembro, tenta encaixar sua família. Não para você ter um almoço junto, não para você ter uma janta. Isso eu creio que tem que ser algo que seja normal. Mas você ter um momento de relaxar, um momento de sair, um momento de conversa, um momento de dizer assim: agora eu e a minha
família. Tenta encaixar ela nesse mês de novembro, arruma um tempo. E eu lhe garanto que não vai faltar nada. Não é porque eu vou lhe dar, não. É porque família é projeto de Deus. Então, se família é projeto de Deus, Deus vai fazer acontecer. Deus vai suprir, Deus vai fazer de alguma forma com que tudo se encaixe. Então, qual é o tempo que você está dando para a sua família? Aleluia. Eu quero falar sobre o Kairos e o Cronos. Kairos significa tempo determinado, tempo oportuno, ou no momento certo. É uma palavra grega usada muito no Novo Testamento para referir-se ao tempo definido ou ao momento específico. Kairos é um momento decisivo, é um tempo em que as coisas são conduzidas à oportunidade ou à crise. O que é Kairos? É um tempo de Deus. O que é Cronos? É um tempo natural, é a data, é um minuto, é um tempo normal, é um tempo terreno. E eu quero dizer para você, tem grandes coisas para acontecer na nossa vida, nós precisamos ajustar o nosso tempo, e eu não consigo sair dessa palavra família. Você vai ter que arrumar um tempo para a sua casa, você vai ter que arrumar um tempo para a sua família, e você vai ter que sair, você vai ter que sentar, você vai ter que relaxar a sua cabeça um pouco, entender que o que lhe faz forte, o que lhe fortalece, o que lhe cura, o que lhe traz a paz é a sua casa, é a sua família. Muitos podem pensar que é o dinheiro, muitos podem pensar que é a cachaça, muitos podem pensar que é a droga, muitos podem pensar que é a praia, mas não, é você com sua família. E eu falei isso tudo, mas eu acredito que não tem ninguém nem que bebe, nem que usa nada de errado, mas saiu aqui. Então entenda, sua família é o seu porto seguro. 2 Pedro 3,8, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Existe um tempo para todas as coisas. Isaías 40:28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, mas os moços tropeçam e caem, Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voa bem alto como as águias, corre e não fica exausto, anda e não se cansa. Sabe que tem vezes que a gente se cansa, a gente tropeça, a gente quer parar, mas quando eu e você confiamos no Senhor, Ele renova nossas forças. Ele nos faz voar bem alto como a água, como as águias. A gente corre e não fica exaustos. Anda e não se cansa. Por quê? Porque a nossa confiança está em Deus. Em quem está a sua confiança? Em quem você está confiando? Devemos entender todo o processo da questão da espera e da confiança em Deus. A sua palavra é fundamental para que haja manifestação da sua glória e não querer adiantar nem atrasar a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos que entender o processo. Nós devemos confiar e entregar ao Senhor. A gente não pode nem adiantar, porque tem gente que quer adiantar, quer ser mais ligeiro do que o Senhor. E tem gente também que quer atrasar, que Deus está dizendo, vamos por aqui, e a pessoa segura. Mas gente, vamos decidir nessa noite, vamos nos entregar para Ele. Daqui a pouco vai ter mais um momento de louvor, e vai ser nesse momento que você vai entregar ao Senhor, que você vai desejar que Ele lhe conduza pelos melhores caminhos. Sabe, que Ele possa estar lhe instruindo, que Ele possa estar nos instruindo nessa noite. O que fazer com a nossa casa? O que fazer? O que nós iremos fazer? Qual é o caminho a seguir? Que tempo? Existe o tempo do milagre e existe o tempo da bênção. O que é um milagre? É uma intervenção sobrenatural, que Deus atua em meio a uma crise. Sabe, quando está naquele negócio, não tem mais nada, não tem mais jeito, Deus vai lá e opera um milagre. Sabe, mas eu e você, a gente não nasceu para viver de milagre. O milagre é um tempo ali, é uma intervenção sobrenatural. É quando algo não tem mais jeito, o Senhor vai lá e faz um milagre
acontecer. Eu acredito que alguém aqui já viu algum milagre em alguma área. Eu acredito que um milagre foi a hora da conversão, né? Tem pessoas aqui que dizem que não tinha mais jeito, o Senhor vai lá e muda. Diz, rapaz, foi um milagre, só poderia ter sido o Senhor que operou. Não tinha mais jeito, mas Deus entrou com um milagre, e o milagre se manifestou tanto na sua área física, quanto na sua área emocional, quanto na sua área financeira, quanto na sua família, quanto no seu casamento. E saber que muita gente precisa de um milagre na área sentimental, ou um posicionamento, dizer, eu não vou viver mais pelo que eu sinto, não vou deixar mais que a minha alma grite, não vou deixar mais que as minhas emoções façam com que eu perca o melhor de Deus. Sabe, gente, as nossas emoções, elas podem nos levar a lugares bons, viu? Mas também podem nos colocar lá embaixo. Quando a emoção está aflorada demais, você não consegue andar para lugar nenhum. A emoção tem que estar, alinhada com o espírito. Como é que está a sua emoção? Como é que está o seu sentimento? Como é que está o nosso, né? Então a gente não pode viver pelo que a gente está vendo, nem pelo que a gente está sentindo, mas sim pelo que a palavra diz. Sabe, todas as vezes que a sua emoção querer lhe colocar para baixo, querer dizer que você não vai conseguir, querer deixar você triste, coloca um louvor. Se lembra do que eu estou falando hoje? Eu coloquei até no grupo dos homens recentemente. Escuta um louvor, que aí a sua emoção vai para um lugar. Escuta um louvor. Escuta uma ministração. A gente não pode deixar ser levado pelas emoções. Devemos tomar muito cuidado. O que é a bênção? É o poder de Deus honrando e abençoando a sua vida, que flui através do canal natural. Gente, a gente é abençoado. Então já entenda isso, que você é abençoado. Quando você entender que você é abençoado, você vai ter favor. O favor e graça de Deus vai lhe acompanhar, vai ser mais leve, porque você diz, mas eu sou abençoado. Então, se eu sou abençoado, onde eu chegar, vai acontecer. Isso é muito bom, viu? Se você sair daqui hoje já entendendo que você é abençoado, vai ser mais leve a sua vida. Você não vai ser deixado levar tanto pela sua área sentimental. Por quê? Porque quem é abençoado é Deus honrando, é Deus abençoando, é Deus abrindo as portas. É quando todo mundo chega de um lugar e diz, mas não tem como. Você chega e consegue. Porque não é por você, porque você é abençoado, é porque as bênçãos do Senhor lhe acompanham. Ontem eu tive uma experiência, eu não sei onde é que eu estava, meu Deus. Eu fui comprar algumas coisas ontem. E por 2 vezes veio essa confirmação. Eu fiquei tão feliz comigo mesmo. Eu entrei numa loja para comprar um material, não tinha ninguém na loja. Gente, quando eu entrei naquela loja, nesse instante a loja encheu. Aí sabe como veio aquela paz? Dizendo, não, ele está vendo? E eu digo, não, eu estou me achando. Eu digo, não, eu estou me achando, né? Foi porque, será que foi porque eu cheguei? Fiquei conversando comigo mesmo. Aí fui caminhando aí pela feira. Quando eu entrei no frigorífico, eu nunca tinha visto frigorífico ali que tem perto da mãe de Roseval, ali tem um frigorífico ali próximo. Quando eu entrei nesse frigorífico, gente, só tinha a mulher e o cara lá. Quando eu entrei, daqui a pouco, encheu o local. Eu digo, pai, muito obrigado, porque onde eu chego a prosperidade reina e tudo cresce, levanta você assim. Então entenda, onde você chegar vai ser natural a situação mudar. É sério. Onde você chega, o ambiente muda. Por quê? Porque você é abençoado. Porque você é uma bênção de Deus. Porque existe favor e graça. Então quando você entra em algum ambiente, quando você chega em algum lugar, muda o ambiente. Muda porque você é o reflexo do Pai, então vai acontecer. Então se acostuma com isso. Sabe, isso foi muito bom. E aí eu comecei a passar em vários lugares, até cheguei em casa, eu digo, pai, obrigado. Porque entenda, meu amado, minha amada, você é uma bênção do Senhor. Chegou o tempo da gente viver essas bênçãos do Pai. Então nós não devemos viver somente de milagre, mas sim entender que nós somos abençoados. Então por onde você passar, favor e graça lhe acompanha. Entenda isso, por onde você passar, favor e graça lhe acompanha. Quando o seu pensamento vier dizendo que você não tem condições, não tem como, porque eu sou abençoado, o Senhor está comigo, eu já entreguei o meu dia a Ele. Então se não aconteceu, foi por alguma negligência minha, porque o Senhor não quis.
Ou até o Satanás tentou parar, tentou colocar uma situação, mas a pessoa foi dobrada. Porque, entenda, o Senhor transforma a maldição em bênção. Quando a gente se posiciona. Deixa eu falar sobre isso. Se eu não sei o que está dando errado, eu não sei o que tentou acontecer com você para querer lhe colocar para baixo, mas se você tem a convicção, se você está firme, se você está forte, e se você está lá firme, convicto, ele não se preocupe não, viu, que aquilo que tentou lhe envergonhar, ele tentou para lhe paralisar, ele dupla honra. Dupla honra, gente, por quê? Porque você fez o certo, você está convicto. E a Bíblia diz que nós temos que perseverar, ser perseverante na fé. Tiago fala sobre isso. Então seja perseverante, não desista. Se você está convicto, se for o Senhor que falou. Agora eu e você, a gente não pode, nós não podemos, na verdade, desistir sem o Senhor falar. Sabe que a gente não pode desistir sem o Senhor falar. Tem momentos que a sua carne vai gritar para você olhar para a cara da pessoa ou da situação e botar o que você tem para fora. Não, tem horas que dá para você fazer isso. Mas deixa eu falar para você. Presta atenção aqui. Mas deixa eu falar para você. A gente tem que colocar para fora e nós temos que falar aquilo que a palavra nos diz que nós somos, aquilo que nós estamos convictos que a palavra diz. Por quê? Porque nós somos crentes. Ah, meu Deus, como é bom quando a gente entende sobre isso. E eu não sei se você está aqui, eu não sei se você está passando por algum tipo de enfermidade, mas eu quero lhe dizer que a Bíblia diz que o Senhor levou sobre ele todos os seus pecados no madeiro, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. Já estou aqui caminhando para o final. Eu queria pedir um grupo de louvor, por favor. Aleluia. Aleluia. Sabe, gente, eu vou ler 2 versículos aqui. E eu queria que a gente pudesse fazer uma reflexão, porque novembro não vai ser um mês normal, não vai ser mais um novembro. Vai ser o novembro do milagre, o novembro da bênção do Pai, vai ser um novembro extraordinário. Então você começa a fazer acontecer o seu novembro. Você começa a consagrar o Senhor, porque eu estou ministrando aqui e já estou pensando como vai ser o meu mês. Sabe, existe posicionamento e direcionamento de Deus que é para a nossa vida, e esse é um deles a respeito desse novembro. Eu estou falando aqui pelo Espírito. A gente tem que gerar um mês de novembro, vai ser um mês do extraordinário, um mês de milagre, um mês de onde o Senhor vai fazer aquilo que você sabe, aquele negócio que está parado, que não tem mais como acontecer, que até a gente esqueceu. Deus já está trabalhando, Deus está fazendo acontecer. Aquilo que era impossível, Deus vai fazer acontecer por um posicionamento nosso. Quando nós nos posicionarmos durante todo esse mês, pastor, qual é o posicionamento? A gente crer da maneira certa, orar, declarar e sondar o nosso coração. Sabe, gente, eu converso direto, eu falo isso para a Letícia, eu falo no próximo dia, gente, vamos sondar a intenção do nosso coração. Gente, aqui, olha, a gente tem que sondar a intenção do nosso coração. A gente não pode deixar que nenhuma má intenção venha penetrar em nosso coração. Porque deixa eu falar, a seta vai vir. Vai lançar alguma situação, você vai ouvir, você vai ver algo que vai querer deixar. Por quê? Porque se a gente está com má intenção em nosso coração, a gente vai colher disso, não tem como avançar. A gente pode até falar, mas se o coração não estiver alinhado, parece até que não tem lógica que eu estou falando para vocês aqui, mas por muitas vezes a pessoa está falando algo, mas a intenção do coração é outra. Existe uma coisa chamada média, boa praça, fazer a frente ali, né, falando de uma forma política, vamos dizer assim, né, tem um ditado que fala sobre isso. Mas o que sai da boca é uma coisa, mas a intenção do coração é totalmente outra.
E a Bíblia nos diz que o Senhor sonda e esquadrinha o nosso coração. Nós iremos escolher diante disso, mediante a isso. Então que a gente possa fazer essa reflexão, que a gente possa deixar de fato o nosso coração limpo e puro. E verdadeiramente aberto para aquilo que a gente está declarando e crendo e esperando. Porque é melhor. Sabe? Marcos 16, versículo 17 fala: esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os enfermos e sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de ter lhe falo, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram para pregar por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que ele acompanhavam. O que é que ele está dizendo aqui? Ei, os sinais vão nos acompanhar, sinais de milagres, prodígios, e de nada de mal vai acontecer comigo, com você, porque a gente confia no Senhor. Agora entenda, onde você passar, onde você chegar, alguma coisa boa vai acontecer. Porque você é um condutor das coisas boas do Pai. Você é um condutor que vai liberar as bênçãos dos céus também. Você vai ser o canal também. Você vai ser a porta. Você vai ser o instrumento do Pai. Nós somos o instrumento do Senhor. E sabe, ele diz em João 14:12: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e lhe dará os conselheiros, para estar com vocês sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. O que ele está dizendo aqui, gente? Ei, aquilo que a gente pedir ao Pai, ele vai fazer. Ele foi, Jesus foi ficar com o Pai, mas ele enviou o Espírito Santo, o conselheiro, o Cristo da paz, o nosso advogado. Então o que eu e você pedir ao Pai vai acontecer. Agora ele diz algo seguinte: vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Aí, gente, a gente para um pouco aqui para entender sobre isso. Antes de a gente começar a orar, antes de entregar o nosso momento, antes de pegar esse momento de adoração, qual é o mandamento que o Senhor nos dá? Amai o Senhor sobre todas as coisas e amai o próximo como assim? Ele resumiu no Novo Testamento e disse: amai o Senhor sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. Então, eu e você, nós devemos amar o nosso irmão. Nós devemos perdoar o nosso irmão. Nós devemos deixar com o coração limpo e ter a boa intenção. E juntamente com a boa intenção vem a obra, né? Vamos dizer assim, né? Não é só ter a boa intenção, é fazer acontecer. Então eu queria que o diaconato baixasse um pouco as luzes. E que nesse momento, eu e você, nós venhamos nos entregar ao Senhor de uma forma individual. E sabe, gente, eu sei que o Espírito Santo ele vai trazer aos nossos corações o que nós precisamos melhorar. E a minha oração por nós nessa noite é que aquilo que não esteja de acordo com a sua palavra, aquilo que esteja impuro, aqueles maus pensamentos, que o Senhor nos traga a memória para que eu e você venhamos a nos arrepender. Que a gente possa tirar, que a gente possa arrancar isso do nosso coração. E sabe, se conecta com Ele. Faça uma alta, vamos fazer uma alta na nossa vida em momento de adoração. E aproveitando o ensejo, consagra o seu mês de novembro ao Senhor. Consagra seus planos a Ele. Amém.